Fala, família Atitude, mais um episódio do Família Cast. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida. Ryan, Patrick, Eric e Caim. E aí, somos a voz da Maria Lina, de 1 aninho e 5 meses. Nossa princesinha. Se você ainda não é inscrito no canal IB Atitude TV, inscreva-se no nosso canal, clique em todas, curte, comenta e compartilha, pois toda vez que você curte, comenta e compartilha, esse conteúdo para o YouTube torna-se muito relevante e o YouTube comunica a mais pessoas. Isso, mais pessoas serão abençoadas com os nossos conteúdos. Também, se você ainda não nos segue nas redes sociais, @Ministério da Família IBA, está lá no nosso Instagram. Ali tem todas as informações, informativos do Ministério da Família, aqui da Igreja Batista Atitude. Mas como eu estava falando sobre a questão do nosso episódio de hoje, eu vou colocar aqui a ajuda dos universitários. Virei o Clark Kent agora. Ah, meu Deus. menos. Mas por quê? Tá rindo, né, Fabrício? Pô, eu não falei que eu sou o super-homem, eu falei só o Clark Kent. Ai. Pô, tá vendo? Olha só, pra mim você até pode ser, né? Ah, tá. Aleluia! Bom, a nossa convidada de hoje é uma irmã abençoada, é a Bárbara do Rafael. A gente aqui chama assim, né? Somos amigas de ministério. Do ministério, então é a Bárbara do Rafael, é o Rafael da Bárbara, que é o Wilkley da Monique, Monique do Wilkley, e a Bárbara Ferraz. Ela trabalha na área de previdência e aposentadoria. Ela vai falar um pouco sobre isso, mas eu vou deixar que ela se apresente aqui, gente, porque ela é de casa. Olá, gente. É um prazer, um privilégio poder estar aqui. Eu sou, de fato, a Bárbara do Rafael, literalmente. Tá vendo? Somos casados para Sim. sempre há 17 anos, pais para toda a vida da Sofia e do Guilherme. Ainda não avós, né, gente? Vamos esperar um pouquinho, cada coisa no seu tempo. Ufa! E somos irmãos em Cristo, né? Aleluia. E servos juntos do Ministério de Famílias. Bom, esse ano eu completo 10 anos que estou trabalhando, sempre trabalhei com educação corporativa, toda a minha formação, pós-graduação foi nessa área, mas tem 10 anos que eu fui trabalhar especificamente com educação financeira e previdenciária, e ali foi um encontro de propósitos, porque quando a gente é chamado a servir, onde quer que a gente esteja, né, é uma oportunidade. É isso. E aí falar sobre previdência, sobre visão de longo prazo, para gente que crê na eternidade, né? Pode parecer uma coisa diferente do que a gente faz aqui como ministério, mas é uma oportunidade de chamar as pessoas para a responsabilidade do futuro. E aí fica parecendo que é uma coisa que o desafio é matemático, Sim, né? Tem sim. que investir e tal, mas na verdade é bem mais psicológico, porque a gente tem muitos vieses que sabotam esse nosso futuro, que nos faz sabotar. E aí a gente vai falar sobre um. Bárbara, você disse que está com 10 anos atuando diretamente nessa área, né? Sim. Só que você já tem uma experiência profissional aí de 20 anos, não é isso? Nessa área da educação corporativa no total. Você é graduado em pedagogia, pós-graduado em gestão do conhecimento e inteligência empresarial, possui MBA em gestão estratégica de inovação e atualmente estuda planejamento financeiro, familiar. Bem, ok. Dentro da tua especialidade hoje, nesses 10 anos para cá, que você se especializou, um contexto conceitual sobre isso, para a gente poder ter um entendimento melhor, que nos bastidores aqui você falou, pode ser um assunto que parece um pouco chato, para dar sono nas pessoas, mas ele é muito interessante e relevante. Estou aqui para aprender. E nós estamos aqui, como falando, para aprender, a gente precisa entender disso aí. Dá uma definição para a gente aí, nesse contexto, por favor, conceitual. Bom, previdência complementar, previdência, de fato, é uma forma de você pensar em renda futura, como que você vai estruturar a sua vida no pós-trabalho, no momento de aposentadoria. E aí existe, né, 2 modelos de previdência. Uma previdência social, que é aquela onde a gente é beneficiado e contribui ao longo da vida para que, no momento de aposentadoria, o governo retorne para você com um benefício ali mensal. E a previdência complementar, que é uma maneira de você mesmo formar um saldo, né, um montante investido para que isso se transforme ou numa renda vitalícia ou numa renda mensal. E aí são naturezas distintas. De toda forma, o que é importante pensar, né? Quanto antes começar, melhor. Então, a gente tem essa dificuldade natural, né? Nossa cabeça, nosso cérebro é voltado muito para o presente. A gente Agora, né? prioriza coisas de agora. Então, se a gente parar para pensar na quantidade de decisões que a gente toma, vocês têm ideia da quantidade de decisões que a gente toma por dia? Milhares.
Chuta um número. Ah, não, eu não tenho... Eu sei que são milhares, eu já ouvi falar, mas não me lembro. Se eu chutar aqui... 35 mil. Um estudo vai dizer que a gente toma, em média, 35 mil decisões por dia. A gente não vai investir todo o tempo, todo o nosso conhecimento em cada uma dessas decisões. O que o nosso cérebro faz? Ele divide e deixa 2 sistemas operacionais ali funcionando. O sistema 1, que é super rápido, ágil. Então, se a gente pergunta quanto que é 2 mais 2, a gente não gasta esforço. E o sistema 2, ele é mais lento, mais sofisticado, mas mais complexo. É para a gente acioná-lo para decisões mais complexas. Só que o que a gente faz nessa multidão de decisões? A gente divide esses sistemas aí sem determinar muita coisa. E aí, aquelas decisões que a gente vai tomando, inclusive com esse sistema 1, muito rápido, sem analisar, ele vai formando na gente como se fosse um GPS, um mapa mental de decisões. E quanto mais decisões você toma sobre aquilo, mais ele forma aquele caminho como se fosse uma memória. E aí a gente vai tomando muitas decisões erradas, sem refletir, sem calcular. E acaba ficando realmente uma pessoa ansiosa na própria decisão. Impulsiva. Impulsiva, porque gera essa ansiedade e conclui aonde? Na impulsividade, e a gente vai tomando essas decisões que tu falou, e vai nos levando para os caminhos errados. Que, na verdade, tem que ser um caminho pensado. E não pode ser impulsionado. Ele tem que ser pensado, analisado. E aí entra você. Quando a gente tem que ter uma atenção à previdência, como é que você pode dizer? Você falou que a gente tem 2 tipos, né? Tem a previdência social e tem aquela que você vai planejando, tudo direitinho. As 2 podem caminhar juntas. Eu posso ter a social e posso ter essa outra que eu vou planejando para o futuro. Ela pode ser para eu receber mensalmente, não é isso que você falou? E eu posso fazer um saque direto dela também? Tem diferentes opções, e aí depende do formato que você for contratar. O que hoje tem um olhar assim muito de penalizar a Previdência Social. E, na verdade, a gente precisa ter um olhar para ela de que ela não vai ser suficiente. Então, se a gente pensar, tirando vocês que fogem da média e repuseram mais filhos do que o próprio casal, É verdade. essa estatística de vocês é contrária à maioria dos lares. Sim. Então, a gente tem tido menos filhos e isso vai dar naturalmente um declínio. Então, a gente tem vivido mais anos. O Euclid estava brincando aqui, né? Está com 50, com corpo de 20. Ah, ele cis. Mas a verdade, quando a gente para comparar, talvez, as novas pessoas de 50 a 60 anos com as gerações dos nossos pais, nossos avós, são vidas completamente distintas. Total. Não, até assim, fisicamente, né? Fisicamente, rotinas sociais, tudo profissionais. Mudou. Mas qual é essa tendência? A gente vai viver mais. Sim. E a gente tem menos filhos. Então, naturalmente, lá, em algumas décadas, aquele boom do crescimento populacional que a gente tinha, ele vai começar a fazer uma curva contrária. Vai ter um declínio agora. Se eu tenho um modelo de previdência social onde quem está trabalhando custeia quem está aposentado e eu tenho menos pessoas nascendo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força de trabalho menor. Então, a gente já passou por uma relação de ter muito mais pessoas trabalhando, sustentando poucos aposentados. E a gente está caminhando para o contrário. Então, a gente vai ter muitos aposentados, poucas pessoas contribuindo. O que a gente tem que olhar para esse INSS? Ele dá possibilidades de auxílio e complementação de renda enquanto você está trabalhando, inclusive, se você tiver, né, algum tipo de afastamento, licença maternidade, tudo isso. Então, ele é importante, ele só não vai ser suficiente. E aí, se a gente olha para isso de maneira prudente, até separei aqui a referência, né? Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Você vai começar a trabalhar, se você tiver uma relação de trabalho de CLT, você vai fazer contribuição para a Previdência Social, é importante. Mas ela não pode ser seu plano A para o futuro. Aí entra a Previdência Complementar, onde eu, de acordo com o padrão de vida, de acordo com a minha renda, vou olhar para esse investimento para complementar meu benefício social. Até porque a Previdência Social, ela não dá o mesmo valor de quando você está nativa. Exatamente. E vamos combinar, a gente está conversando aqui com adultos, né? Ninguém quer, de maneira madura, diminuir o padrão, né? Diminuir o padrão de vida. A gente quer melhorar, é natural. Então, se você teve um passado de escassez, de ver os pais, a gente estava falando aqui antes, né? Quantos casamentos que terminam por conta dessa questão de não chegar num diálogo sobre o dinheiro, sobre as finanças. E aí você tem um passado, às vezes, de escassez. Não trata isso com os seus filhos. Olhar para o futuro começa a te dar vários bloqueios. Sim. Por isso que é importante a gente tratar antes. E é importante disso aí a gente entender quando
começar a poupar, fazer esse tipo de investimento, porque na verdade é um investimento, não é isso? É um investimento. A previdência é um investimento. Você começa a poupar através de quê? De um investimento para o teu futuro, justamente para não cair nessa escassez de viver somente, vamos dizer, da Previdência Social, com aquele salário que você está ali, e que não vai ser suficiente para suas demandas, para suas despesas, enfim. Quando começar, assim, a melhor hora é sempre agora. Hoje, é hoje. Para quem nunca fez, né, o exercício é melhor agora do que amanhã, ponto. Agora, a gente pensa, às vezes, né, eu falei da questão da Previdência social, quem está trabalhando sustenta quem está aposentado. E a complementar? A complementar teve CPF, nasceu, hoje em dia, né? O registro do CPF já vai da maternidade. Sim, é verdade. Naquele momento, você já pode fazer uma previdência complementar para o seu filho. E aí o interessante é porque a gente está dando o que Einstein disse, né, que era a 8ª maravilha do mundo, que é a possibilidade de aproveitar os juros compostos. Então, esse investimento ele vai se potencializar no tempo. Quanto mais jovem, melhor esses juros vão estar trabalhando a seu favor. Então, se eu coloco, poxa, Bárbara, não tenho fôlego, né? Hoje eu ainda vivo numa situação muito limitada em relação às minhas finanças. É melhor você fazer alguma coisa do que nada, ponto. Tá, e esse previdência complementar, então, por exemplo, a criança nasceu, o pai vai lá e decide fazer já, pelo CPF dela. Ok, vai fazer. Na vida é uma poupança para o futuro. Que ele está lá poupando para o futuro. E como é que é feito esse resgate? Ou ele pode criar na época de fazer, ele pode criar um plano para que ela possa retirar mensal isso aí? Como é que é feito? Aí vão ter diferentes modelos de acordo com o produto. Então, se você contrata uma previdência complementar num banco, num modelo aberto, seguradora, ele vai te dar ali algumas opções. Numa previdência fechada, como é o meu caso, que eu trabalho, já te dá outras opções. Mas o que é interessante? A partir dos 18 anos, essa criancinha que começou lá com esses pais prudentes vão poder usar aquela renda ali, seja para pagar um intercâmbio, para começar uma vida, né, estudantil. Vida adulta ali, exatamente. Que ele tá precisando de ter uma renda, ele não tem, mas esse valor vai ajudar e muito, né? E o quanto isso é uma ferramenta educativa. Porque hoje, lá em casa, vocês conhecem, né? Meus filhos sabem quanto eles são interativos. E muitas das compras que eles nos pedem de coisas supérfluas, a conversa isso, você precisa disso? Porque a gente traz essa conversa, né? Às vezes, um pequeno gasto, ele pode se transformar num grande rendimento se a gente olhar isso para o longo prazo. Então, essa criança que nasce já com esse privilégio de poder contar com uma reserva, ele vai ter ali outras oportunidades. Tá, é legal de tu falar sobre isso, porque aí vem em cima de uma questão aqui que foi colocada sobre os primeiros passos. No caso, você faz essa abordagem com os teus filhos que eles foram ensinados, já são ali a partir dos primeiros passos. Já vai ensinando. Aí vem Provérbios, né? 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e na velhice jamais se desviará. Ok. Então, assim, para quem está começando do zero, quais são os primeiros passos práticos? Tem que ser prático, não tem jeito. E objetivo, a galera aqui é leiga, nós somos leigos, tá? Eu até queria tirar uma dúvida, né? Que tu falou, o meu produto é fechado. Fechado para um grupo de empresas específico, porque eu trabalho numa entidade fechada de previdência complementar, é uma das maiores do país, mas que atende hoje um universo de empresas específicos. A previdência complementar ela tem tido sua legislação modificada justamente para ampliar, porque a gente às vezes vai para a internet e aí um cuidado absoluto sobre as referências que você busca, né? Porque tem muita informação na internet e nem todas são confiáveis ou fidedignas ao que de fato é interesse nosso. Né? E aí as pessoas atribuem a previdência como um produto ruim. Eu estou pagando juros e taxa administrativa para o banco. E quando a gente fala do modelo fechado, as entidades não têm fins lucrativos. Você tem uma possibilidade de rentabilizar esse dinheiro muito maior. E aí a legislação tem visto, vamos ampliar, né? Vamos criar estratégias para ampliar o acesso. Por enquanto, então, tem um grupo de empresas, mas a gente tem várias entidades que atendem a diferentes segmentos, associações e empresas. E dentro disso aí que a Monique tirou essa dúvida, como é que a gente pode começar a fazer para iniciar esse plano de previdência e investimento? Isso aí que é interessante. Lembra que eu falei que a mudança ela é muito mais psicológica quando a gente fala de investimento de longo prazo? Não adianta a gente só partir do que eu faço para ter um plano de previdência. Para um pouquinho. Lembra daquela história do sistema 1, sistema 2 das decisões? Aquilo vai estar operando o tempo todo na nossa cabeça. Então, qual é a recomendação? Primeiro de tudo, faz um diagnóstico.
Você sabe se as contas fecham hoje no azul ou no vermelho? Você sabe qual é a oportunidade que você tem, talvez, ou necessidade de diminuir os gastos? Então, a primeira coisa é raio-x. Faz um diagnóstico, vê onde que estão as suas contas. Tem diferentes opções de você gerir um orçamento. Tem um modelo muito popular que se chama 50, 30, 20. 50 em despesas que são essenciais, 30 em despesas, né, que já são mais negociáveis ali, e 20% em investimento ou dívida, porque nem toda dívida é ruim, né? Se eu faço um financiamento para imóvel, para eu poder construir um bem, existem diferentes formas. O Thiago Nigro fala muito sobre isso aí, né, nos podcasts que ele fala, esse cara que trabalha nessa parte de finanças, eles falam muito sobre isso aí. Pois esse tipo de... Como é que é? Dívida que não é dívida, ele acaba sendo um investimento. Então, faço o diagnóstico. Segundo passo, fiz meus diagnósticos, quais são os meus grandes objetivos, né? E aí é a conversa familiar. Porque não adianta, a Monique quer participar do cruzeiro do final do ano, vai ser bênção. E o Wilkley quer trocar o carro lá na Baruch, de preferência. Aí... Tem que fazer o merchan, Baruch Automóveis. Tem que fazer acordos. Nesses momentos, onde um filho vai entender por que a gente está dando não para alguns pedidos de compra. E aí, esses planos, eles precisam ser de sonhos de curto, de médio, de longo prazo. Então, uma viagem pequena, um passeio de final de semana, ou uma viagem mais, né, custosa, que a gente vai ter um investimento maior, ou até se a gente vai trocar de imóvel, se a gente vai morar numa outra cidade. Então, esses sonhos, eles precisam estar combinados. Fiz diagnóstico, estabeleci meus sonhos, minhas metas, começa. Aí lembra daquela história do é melhor alguma coisa do que nada? Nada. Então, se você tem, pois acabei de ter um filho e eu não tenho, talvez, um valor ideal ou recomendado, faça com o que tiver disponível. Inclusive, pode ser R$100? Pode ser 50, R$100, porque qual é a mágica? Os juros compostos, no tempo. Então, muitas vezes a gente pensa em juros e... De maneira geral, a população brasileira é uma população endividada, que tem um consumo orientado por aquisição de crédito. Cartão de crédito é empréstimo, né? É um tipo de dívida ali. E aí a gente pensa em juros com a nossa memória afetiva ruim, de dívida, de pagar juros. Mas a gente encara os juros compostos a nosso favor, quanto mais tempo, esse valor pequenininho ele vai se multiplicando, porque aí o rendimento é sobre o total. Então, começa com o valor que for disponível. E pensando nisso, se eu for desenvolvendo, adquirindo bens, aumentando o meu padrão de vida, eu tenho que voltar para replanejar esse valor, esse meu plano de fato, porque eu não vou querer diminuir meu padrão de vida. Ô, Bárbara, tu tá falando aí, eu lembrei do Miguel e da Fabi, que são do Ministério, eles trabalharam em banco muitos anos, né? Eles entendem de questões financeiras e tudo mais. Eles são hoje os coordenadores do CRAU, fizeram aqui conosco, né, um episódio. E aí, em cima desse tema aqui, a questão de influenciando o cônjuge, como o parceiro que já está engajado no planejamento financeiro pode influenciar a esposa ou o marido a se envolver e entender a importância da previdência. No caso que eu falei do Miguel e da Fabi, eles tiveram justamente esse acordo, esse entendimento, que os dois são da área bancária. Fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Mas quando um só dos cônjuges começa a pesquisar e o outro ainda tem uma resistência, porque rola isso, a gente sabe, no casal vai rolar. Às vezes, no teu caso aí, não sei se é o caso do Rafael, que ele é resistente, porque ele também tem que trabalhar com investimento, porque ele trabalha com compra e venda de veículos, mas sempre há alguém que é o especialista ali na área e o outro é mais resistente. E aí? Acho que fica bem confortável para a gente falar isso. A gente tem 13 encontros, né, com as nossas turmas de casados para sempre. E eu tenho certeza que na minha casa é assim, na casa de vocês deve se repetir. O que a gente mais fala? Necessidade de diálogo, conversa, comunicação. Então, tem muita, até essa empatia. Se eu sei que eu estou num nível, talvez, de conhecimento, de já estar sensibilizada para o tema, não adianta eu só rechaçar o outro. Eu preciso trazê-lo para... Pode haver uma imposição sobre esse assunto. Explicar, conversar, olhar, inclusive, sobre a perspectiva de o que a gente construiu até aqui, com dificuldade ou com facilidade, né? E tomar essas lições aprendidas para que elas corrijam o fluxo. Sim. Então, dar exemplo, né? Trazer para essa conversa. Às vezes, lá em casa, a gente tem um contrato de casamento, assim, assinado, que eu não vou ao mercado. Eu detesto mercado, gente. Detesto mercado, não gosto. Minhas compras são de outro tipo. E aí, todas as vezes que eu vou ao mercado e eu preciso, né, eventualmente, quando o Rafael, graças a Deus, ele adora, amor,
que bom, né? Ah, E eu preciso fazer alguma Fui compra, eu lembro assim, nossa, isso aqui está custando tal coisa. De repente, esse cônjuge não está entendendo quanto está custando a manutenção de vida que vocês têm, o automóvel que vocês andam, ou o investimento que vocês estão fazendo, a dívida que vocês contraíram. Sim. E aí essa conversa é que Essa vai conversa ser... ela tem que existir, que é justamente esse cônjuge que tem mais conhecimento de causa vai influenciar de uma forma positiva, ele não vai impor. Exatamente. Ok, e aí quando a gente começa a envolver os filhos, aí se a gente comentou aqui, filhos é algo tremendo. Eu ontem estava lendo a lição que eu vou ministrar para os homens, do Marido Irresistível, e falou sobre isso. Eu li com a Mônica, falei, senta aqui para a gente ler. São 30 tópicos para a gente fazer, né, acompanhar 30 metas e regras dentro de uma casa, e envolve os filhos. E aqui está, qual a melhor forma de influenciar os filhos desde cedo a entender a importância de poupar e se preparar financeiramente para o futuro? A previdência lembrando que é uma poupança para o futuro, e isso aí é total. E aí como é que a gente pode envolver os filhos nisso? Tu tem essa dinâmica, aí você aqui tem a prática total nisso aí, né? A gente acabou de fazer uma ação lá pela empresa de visitar escolas públicas, né, da região do norte do país. Top, hein? Se a gente parar para pensar que a partir dos 2 anos a gente já consegue, de olho na netinha, a partir dos 2 anos a gente já pode começar a formar esse conceito do dinheiro, do valor das coisas. Hoje, e até a gente fazia uma comparação, né? Antes você andava com dinheiro, você ia gastando dinheiro, e aí seu cérebro, inclusive, recebia uma mensagem de que aquilo ia diminuindo, né? A carteira vai diminuindo o volume, no teu bolso, quem carregava no bolso, né? Você via o dinheiro indo embora. Aí depois a gente foi para o cartão de crédito. E as crianças, inclusive, passaram a entender que aquilo não tem fim, porque você insere o cartão, Passa o encosta cartão, papai. Passa o cartão, mamãe, né? Crédito infinito. Quanto mais crédito você tinha, inclusive, mais era a sua chance de contrair dívidas que nem sempre eram as melhores, né? 7 em cada 10 brasileiros hoje estão endividados. Ah, mas é porque a economia está ruim, as coisas estão difíceis. Vai olhar a natureza da dívida. Cultura. É cultura, é cultural. Então, se a gente para olhar um pouco dessa trajetória, dinheiro que ia embora e você percebia, um cartão que começou a confundir para as crianças, né? Porque eu ando com um cartão e ele não acaba, e agora ainda tem um Pix. Então, assim, as crianças agora... Papai faz um Pix, mamãe faz um Pix, não é assim? Tá na escola, não tem aquela coisa assim, esqueci o cartão. Não tem isso, faz um Pix, tá no celular. E detalhe, se a gente antigamente esquecesse o lanche ou o dinheiro, a gente ficava com fome. Agora não. Agora a escola tem todo sistema de crédito, né? Você vai lá e compra, faz o Pix e resolve. Ou então pegava do amiguinho. Mas essas crianças que precisam entender qual é o valor das coisas. Então, lá em casa a gente tem uma máxima que é assim, primeiro, né? Casa com semáforo. Tem um semáforo de decisões. Peraí, o assunto é complexo, é uma coisa importante? Começa a se perguntar, bota um sinal amarelo, porque senão você vai direto lá no sistema 1 e toma um monte de decisões. E aí aquele GPS de decisões vai te dando, às vezes, direcionamentos errados. Então, eu falo para eles assim, primeiro se pergunta, você precisa disso? E aí eles fazem aquela carinha de cachorro com fome, né? Mãe, eu preciso. Sempre precisa. Sempre precisa, né? E a relação do que é caro e o que é barato. Então, assim, R$10 é barato? Algumas pessoas vão dizer, sim, é barato. Mas uma bala que custa R$10 na farmácia, hoje em dia a farmácia é um shopping, né? Uma bala que custa R$10 na farmácia e custa R$3, talvez, no supermercado, ela ficou cara, correto? Então, essa referência do quanto custa, quanto tempo de trabalho a gente leva. A gente fez uma viagem esse ano, era uma viagem que eles desejavam muito, e a gente explicou para eles, olha, essa viagem está custando tanto tempo de trabalho da gente. Por que isso é importante? Para eles entenderem o valor das coisas. Cara, e aí, com certeza, além da viagem ser inesquecível, eles vão dar muito mais valor por eles entenderem o tempo que vocês dedicaram fora de casa e ficaram ausentes deles, mas foi por um bem em comum da família, para eles terem uma memória afetiva familiar que vai ficar pro resto da vida. Eles vão passar para os filhos isso. E isso não tem a ver com quão riqueza você já conseguiu acumular. Ensinar o valor das coisas para os seus filhos é algo que você está formando ali legado. Acho que tem um item que a gente falava sobre isso, né? Eu não estou falando só de deixar bens materiais, mas na hora que a gente forma esse conceito, essa criança, esse jovem, enfim, ele vem para a igreja e ele consegue entender
o custo, por exemplo, de você fazer um bom uso de um recurso da igreja. Está na escola, muitos, né, dos nossos filhos estudam em escola privada, mas eles vão começar a entender o quanto aquilo dali significa de investimento da família. Então, não é necessariamente que você, com 2 anos, vai sentar com seu filho e abrir o orçamento de casa. De acordo com a Não faixa tem etária do maturidade. entendimento, né? Entendimento. Vai passando pra Recursos eles. como mesada, por exemplo, por mérito, né, com algumas tarefas. Você falou da atividade do curso, qual é o nome do curso? O marido irresistível. Marido Gente, né? Tem que fazer comercial para as mulheres. Aí, eu tô ficando irresistível. Aí tinha um negócio lá da lição. Aí ele, Monique, faz isso pra mim, eu nem tô sabendo, nem tô eu fazendo. Aí ele, Aí depois ele tava olhando comigo, eu falei, por isso você mandou fazer. Ela Estratégia. Encheu. Porque tem uma Formulário lição dele que de liderança, é o né, da seguinte, turma nessa dele. lição o pastor Eden Luiz Cole, que é o fundador do CMN Hombridade, e começa com o Homem ao Máximo, né? Então são 11 cursos lendo o currículo. O Marido Irresistível hoje na nossa grade, ele é o 8º curso. Nessa lição que eu vou ministrar, ele fala sobre a questão do ministério dele, chamado ministerial, quando ele largou a igreja, pastorear a igreja. Então ele pastoreava a igreja, ele e a esposa pastoreavam. E davam aconselhamentos, ela era vista como a esposa do pastor, que trabalhava full time na igreja, aquela coisa toda. Só que, pelo chamado de Deus que ele atendeu, ele começou a fazer viagens ao mundo todo pregando para homens, fazendo congressos, seminários, cruzadas. E ela passou a ser de quê? Do lar, a mulher que tomava conta do lar. Ela já não tinha mais a relevância. E ele foi vendo que ela já não era mais considerada aquela mulher que estava o tempo todo à vista. Ele falou, tem que fazer alguma coisa para motivar minha esposa, porque ele entendeu que ela era a secretária dele, fazia a agenda dele, ela preparava tudo dele. O que ele fez? Ele falou, eu vou dar um salário para ela mensal. Mais do que justo, né? Para quê? E esse dinheiro era para ela usar para ela. Então, assim, para entender que tinha valor tudo que ela fazia para ele. E aí começaram a usar uns slogans, eu não vou dar o spoiler aqui, porque isso é do curso do Marido Irresistível, que ela começou a ser vista mundialmente através do ministério dele, porque ele sempre citava ela, e ela começou a ser reconhecida a importância do valor dela nos bastidores. Que era um trabalho invisível. Era um trabalho talvez, invisível. Ele passou a remunerar ela por aquilo e passou a dar mais valor ainda ao trabalho dela. Então, foi por isso que eu chamei ela para fazer, para ela entender. Isso olha o link disso com a questão da previdência, né? Na maioria dos lares a gente tem, e é papel, né? Vamos reforçar isso daqui, homens como provedores dos seus lares. E aí, essas mulheres, sejam elas com uma atuação profissional, tendo renda ou não, na hora que esse provedor principal, talvez, ele se ausenta, aquele padrão de vida tende a cair. E, às vezes, a gente tem um conceito, né, principalmente o brasileiro, a questão da casa própria, do carro, são valores, são itens que a gente valoriza culturalmente. Só que até para você, eu vou fazer um império, vou deixar toda minha família, né, provida por meio de imóveis. Na hora que você se ausenta, você falece, tem um custo do próprio processo para que você dê aquela herança às pessoas. Então, se você não deixa a sua família preparada, aí está um grande problema. A Previdência, por exemplo, tem esse privilégio, porque ele não é item que passa por inventário. Então, até para você formar esse legado, né, a sua responsabilidade para poder fazer uma transição de riqueza para gerações, é uma possibilidade muito interessante. Está ligado à mentalidade, né, da prosperidade cristã junto com a previdência. Então, assim, se você começa a criar essa mentalidade de prosperidade, que você tem que deixar um legado, deixar a tua família bem segura no futuro, através da ausência, seja do esposo ou da esposa, que hoje é normal até a esposa ter mais recursos e tudo mais, mas de eles pensarem dessa forma, com essa mentalidade aí, de deixar a família segura de uma maneira que não vai ter custo, porque muitas das vezes pode ser através de um imóvel, ok? Que era cultural isso, na verdade isso era cultural no Brasil. Sim. Deixar o quê? Vou deixar imóveis. Mas ele há um custo, né, para isso aí depois passar para os herdeiros. Exato. E aí a gente tem que utilizar diretamente, justamente sobre um princípio bíblico que fala sobre a mordomia, né? E isso é importante a gente ressaltar isso aqui, que tá ligado à mordomia, porque a mordomia, quando eu falei do CRAU aqui, que a gente já fez, foi o primeiro curso quando a gente veio aqui para a Atitude em 2017 que nós fizemos, foi o CRAU. Ele fala muito sobre mordomia. E você ser mordomo, você já aprende que você tem que administrar bem aquilo que não é teu, porque é de Deus. E
eu estou pensando no futuro, planejando, eu também tenho que estar administrando aquilo que também não é meu. Exatamente. É de Deus também. Então, eu tenho que planejar de uma maneira que é excelente. E a Previdência ajuda muito nisso aí, nesse planejamento. E assim, é um ato de amor, né? Por aqueles que você ama, a gente pensar no curto prazo, só no presente, é algo que compromete, então, esse teu compromisso de cuidado e de provisão. Então, quando a gente olha para o futuro, não é falta de fé, pelo contrário, é olhar segundo a perspectiva da fé, onde a gente é chamado a realmente a ser mordomos. O Senhor confia em nós seus recursos, né? Inclusive os filhos, o Senhor tem colocado filhos nas nossas mãos, né? Para que eles sejam nossas flechas, né? Eles vão alcançar lugares que talvez a gente não alcance. E aí, se a gente não prepara esse caminho, eu brinco que parte da previdência da Sofia é um olhar que eu oro por isso, para que seja ali uma fonte para viabilizar missões para ela. Então, o quanto isso pode ser oportuno dentro de uma família cristã. E, assim, a gente honra, né, nossos pais, então criamos que teremos vida longa, como é uma promessa. Então, se a gente vai ter uma vida longa e temos, né, o compromisso de preparar nossos filhos para o futuro, isso é um ato de amor e cuidado. Você falou de honrar os pais, me veio aqui, eu vou linkar sempre com o currículo Hombridade, que são vários cursos, e eu já fiz todos, mas eu ministro, estou sempre estudando novamente. E também uma lição do curso Marido Irresistível, sobre a questão de honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento bíblico com promessa, ponto. Mas o que a gente pensa logo, o primeiro mandamento bíblico com promessa? Honrar pai e mãe, é você ser obediente, respeitar, estar sempre presente com os pais, cuidar e tudo mais. Você sabia que também você ofertar na vida dos seus pais é um princípio, está ligado como honrar pai e mãe? E olha como fortalece a questão do que a gente tem conversado. A minha geração, né, a nossa geração com 40 anos, ela está uma geração achatada. Então, ela muitas vezes precisa dar suporte, inclusive financeiro, para os seus pais, enquanto ainda está investindo em educação, saúde para os filhos pequenos. Então, se a gente não se prepara bem, a gente talvez repita um ciclo ruim. Então, famílias menores, com menos filhos, tendo que talvez ali dividir o custo, né, se esses pais não se prepararem para uma vida confortável, com qualidade no longo prazo. E eu estou falando isso porque é um testemunho desse curso de um casal que estava com filho, como, né, nós temos, e aí, em um determinado momento, eles chegaram a um acordo de que eles tinham que ofertar na vida dos pais, eles davam um salário mensal. Aquilo ali, eles chegaram a um acordo, sem pensar em ter nada em troca, eles entenderam que aquilo era um mandamento. Sabe o que aconteceu na vida desse casal? Prosperou de uma forma que ninguém sabe. Como? Aí foram perguntar na igreja, como é que vocês fizeram isso? Não, nós simplesmente chegamos a um acordo que a gente tinha que ofertar na vida dos nossos pais. Então, e é contraintuitivo, né? A gente vive na contramão do mundo. O mundo vai dizer, cuide de você, invista em você, se preocupe com você. Esse olhar de chamado que a gente tem, e de fato é cristão. Então entenda, né, todos nós, que a gente vive sob uma perspectiva bíblica e não do mundo. É verdade. Sabe o que eu vejo também? Gente, a palavra diz, né, que o sol nasce para todos. E pode ser que aconteça, às vezes, uma morte repentina na família. Se essa família não tiver uma estrutura, como que vai ficar? Exato. Ou daquela forma, né? Ou com seus recursos investidos em algo que não tem liquidez, que eu não transforma aquilo em dinheiro. Mas isso é o maior, vamos dizer assim, um dos maiores problemas que tem na sociedade é esse. São investimentos em coisas que não têm liquidez imediata. A prova disso foi a pandemia. Muitas pessoas passaram momentos dificultosos devido a esses investimentos em coisas que não têm liquidez imediata. Isso aí atrapalha um pouco. E eu acho que a previdência privada ela também tem uma situação dessa, né? Que se a pessoa investir, ela tem um determinado momento, ela acaba perdendo, mas aí entra a questão da emergência, dos imprevistos. Ela pode utilizar disso como uma emergência? Há produtos que você tem liquidez, por exemplo, a partir de 3 anos, e você passa a consumir parte daquele valor que está acumulado e continua investindo, e outros que, de fato, né, uma vez que você alcança a idade, os critérios de elegibilidade para se aposentar, aí sim você faz uso daquilo. Agora, a Previdência Social, lembrando, né, ela não é um fundo próprio, então é um modelo coletivo. Você contribui, sustenta quem já está aposentado, mas no privado, aí você passa a ter outros recursos. Maravilha. Bárbara, a gente chegou aqui praticamente no nosso final, mas eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar, assim, questão de deixando um legado financeiro. Aí, a tua especialidade, como é que a gente pode fazer um planejamento de previdência para se encaixar até dentro dessas emergências, né, e evitar alguns imprevistos?
com foco nessa aposentadoria? A gente falou sobre os passos, né, de como chegar desde o diagnóstico até estabelecer um valor e tornar isso algo automático. Se a gente esperar o momento ou a hora que vai sobrar mais dinheiro, a quantidade certa, essa hora pode não chegar. Então, automatizar os investimentos, especialmente para a previdência, é essencial. Assim como muitas vezes, né, a gente passa a entender o princípio do privilégio que é poder dizimar na casa de Deus e a gente separa isso como uma primícia, né, antes das coisas, o investimento deve ser pensado dessa forma. Então, não espera o momento para chegar o momento, o valor ideal. Faça desde já. Isso aí a gente tem que cumprir Bíblia, né? Romanos 12, 1 e 2. Mudança de mente, mentalidade. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos a vossa mente para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a metanoia. E a gente só vai fazer isso se a gente começa algum movimento. Eu não vou sair de onde eu estou para chegar ao meu modelo ideal num passo só, né? Então, pequenas mudanças vão nos ajudando. Tem uma frase aí, né, que está na internet, comece agora e melhore depois, né? É mais ou menos isso, né? Dá o primeiro passo e depois você vai aperfeiçoando. O automatizar aportes, né, o seu valor a ser investido é isso. Assim, eu vou começar e eu não vou pegar esse dinheiro na mão para não comprometer. Então, ele vai direto da minha fonte de renda para esse produto financeiro aí. Invisto, garanto isso. E, ao longo do tempo, eu vou adequando, porque se eu aumentar o padrão de vida, eu também tenho que aumentar esse investimento de longo prazo para que, quando eu chegue num momento onde eu entenda, né, que talvez eu vou trabalhar assim, só vivendo do ministério, de maneira voluntária, eu creio nisso, Amém. A gente vai ter renda suficiente para isso. Glória a Deus. Bárbara, eu queria te agradecer pela tua contribuição enriquecedora, que nos descortinou bastante coisas. Eu creio que o pessoal que está em casa também. Você tem algum canal teu, algum acesso que as pessoas possam entrar? Se quiser tirar uma dúvida, tu faz algum tipo de consultoria ou só trabalha para a tua empresa privada? Se alguém quiser te contratar, pô, Bárbara, eu preciso fazer um planejamento. Tu tem como me ajudar? Bárbara pode ajudar? Sim, meu LinkedIn é Bárbara Ferraz. Vou deixar aqui também o link do meu perfil pessoal, mas é uma oportunidade. E buscar realmente pessoas, né, que tenham um trabalho sério, que olhem isso de uma perspectiva, inclusive cristã, porque os aconselhamentos eles podem ser distintos, né? Sim. Se a gente sai. Mas é uma oportunidade, gente. Muito obrigada. Eu brinco que trabalhar com previdência é uma missão de vida, é um chamado para a gente ajudar outras pessoas. E aí poder fazer isso para a nossa igreja é bênção. Glória a Deus. Obrigado pelo seu conteúdo relevantíssimo aqui para nós e para todos que estão em casa. Para as famílias. Para as famílias no geral. Se você ainda não se inscreveu no Atitude TV, inscreva-se no Atitude TV. Não esqueça de clicar no sininho de todas. Curte, comenta e compartilha para esse conteúdo chegar a mais pessoas. O YouTube vai entregar, quanto mais você curtir e você compartilhar isso aí, o YouTube vai entregar outras pessoas, vão poder ter o privilégio de ouvir pessoas como a Bárbara, que vai estar entregando conteúdos relevantes. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, @Ministério da Família IBA, siga-nos. E segue a Bárbara lá também, vai estar aí o Instagram dela aí para vocês seguirem aí embaixo desse vídeo, para a Bárbara poder dar um aconselhamento para vocês aí, quem sabe uma consultoria especial, e lá no futuro vocês vão agradecer. Nós temos também, agora em dezembro, e primeiro em agosto, nós teremos o nosso congresso da família, com muitas atrações especiais, muitos convidados, workshops. Vamos ter pessoal falando sobre a área da justiça, isso é importante pra caramba, sobre a área da previdência privada. Quem sabe, né, a gente coloca lá um workshop desse aí, né, para as pessoas terem... Violência doméstica. Falar sobre violência doméstica. E em dezembro nós teremos o Cruzeiro da Família, de 14 a 17 de dezembro. Se você ainda não fez sua inscrição, inscreva-se. Então tá aí, ó, @Ministério da Família IBA, lá tem todas as informações. Um beijo no coração, paz, saúde e prosperidade. Até o próximo episódio do Família Cast.